Aqueles que encontram o poder do voto original não passam a vida em vão. Eles recebem o tesouro das virtudes, semelhante ao oceano, e as paixões egocêntricas, semelhantes a águas turvas, são assimiladas por essas virtudes. Hinos dos Patriarcas, Kosovasan. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa palestra do Dharma de hoje. O hino que acabei de ler está na coleção dos hinos dos Patriarcas Kosovasan, de autoria do nosso mestre fundador Shinran Shonin. Aqui ele nos fala que o Buda Amida, para poder nos salvar, fez o voto compassivo, o voto original, que se transformou em ação da sua grande compaixão, que chega até o nosso coração, transformando a nossa vida de sofrimento numa vida plena de alegria. Bem, hoje gostaria de refletir um pouco sobre o poder transformador da compaixão do Buda Amida. Um certo professor do Dharma disse uma vez que a época em que vivemos é a era da força, da energia ou do poder. Uma força, energia ou poder pode ter três funções ou ações. Primeiro, movimentar algo que está parado. Segundo, parar algo que está em movimento. E terceiro, mudar o sentido ou mudar a direção do movimento. Como, por exemplo, podemos citar a energia elétrica, energia hídrica, energia nuclear, a força muscular, o poder da retórica ou o poder político, por exemplo. Existem várias formas de força, energia ou poder. Mas o poder de transformar tristeza em alegria, desespero em esperança, ódio em arrependimento, queixas e lamentações em gratidão, esse tipo de força não conseguimos ver tão facilmente no nosso dia a dia. Talvez momentaneamente isso seja possível, mas continuamente, por toda a vida, como uma força indestrutível que não entra em colapso, isso é muito raro de se encontrar. Isso mostra como é limitada a força do ser humano. Shinran Shonin usou diversas imagens para demonstrar o que é o poder da compaixão do Buda Amida. Uma dessas representações é a metáfora do imã, ou seja, o Buda Amida teria o poder de nos atrair em sua direção, assim como um prego é atraído pelo imã. O prego, que por natureza não consegue se movimentar sozinho, como num passe de mágica, ele se move e fica colado, grudado no imã. E o milagre não para por aí. Se aproximarmos ou do prego que está colado no imã, o segundo prego também é atraído para junto dele. Ou seja, o primeiro prego acabou se transformando, mesmo que momentaneamente, também ele próprio no imã. Segundo Shinran Shonin, a força da compaixão do Buda Amida é capaz de fazer com que seres comuns, tolos e ignorantes como nós, que até então dávamos as costas ao Buda, se tornem alguém que passa a ouvir e aceitar o Dharma do Buda como sendo algo verdadeiro. E passa a recitar o Nembutsu em sinal de respeito e apreço. Isso seria quase um milagre. É inexplicável. É justamente como a mágica do imã que atrai um prego e o transforma momentaneamente também no outro imã. Mas existe um porém. Se o prego
for retirado do campo magnético do ímã, ele volta a ser um simples prego. Isso quer dizer que a sua essência não mudou. Essa seria a prova de que ele continua sendo apenas um prego. Mas o campo magnético da compaixão do Buda Amida é tão poderoso que não nos deixa mais voltar a sermos o que éramos antes. Vamos continuar tendo paixões egocêntricas, amando, odiando, desejando, se frustrando e sofrendo. Mas a diferença é que vamos aos poucos despertando para o erro que cometíamos, nos arrependendo e buscando um caminho que transcenda esse círculo vicioso que vivíamos até então. Isso já é uma enorme transformação. Aquele que encontra com a compaixão do Buda Amida continua tendo paixões e desejos, mas o Buda Amida o abraça e jamais o abandona, protegendo-o para que ele nunca mais tenha uma recaída. Ou melhor, mesmo que tenha uma recaída, que ele possa se levantar e seguir em frente. Dessa forma, Buda Amida instaura em nós uma nova ordem, nos indicando uma orientação no sentido da libertação do sofrimento. Esse caminho não tem mais retorno. Esse é o misterioso poder ou a força mágica do Buda Amida. Ótimo domingo e excelente semana a todos. Ao final vamos ler um dos capítulos das cartas do Mestre Daniel. Cartas do Mestre Daniel, capítulo sobre as pessoas ignorantes desta era do Mapó. Os leigos, homens e mulheres que vivem nesta era do Mapó, carecem de sabedoria e estão mergulhados neste mundo de sofrimento. Mas se confiarem profundamente no Buda Amida, sem se desviar, e recitarem o Nembutsu com a mente concentrada e em completa devoção, serão sem dúvida salvos pelo Tathagata Amida, mesmo que seu mau karma seja pesado. Esse é o significado do 18º voto do nascimento na terra pura através do Nembutsu. Com a mente confiante Shinjin assim consolidada, recitaremos o Nembutsu por toda a vida, quer estejamos dormindo ou acordados. Reverenciamos sempre. Reverenciamos. Namandavas tamandavas 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 tamandavas